Olá, tudo bem? Bom, o objetivo desse vídeo é explicar por que eu não concordo que o Bolsonaro deve participar de um debate contra o Fernando Haddad, né? A princípio eu quero, a título de introdução, discorrer um pouco do que é um debate. Um debate, basicamente, é uma discussão entre duas pessoas ou mais, né? Onde se valem de argumentos para tentar chegar a uma verdade. Então, assim, o debate ele pode ser lógico, né, ou pode ser dialético. Né? Um debate lógico, ele se vale de argumentos, e esses argumentos se valem, para ser um argumento válido, logicamente, ele precisa se valer de premissas, duas ou mais premissas, que sustentem uma conclusão. Né? Um argumento ele pode ser exemplificado com um silogismo. Né? Por exemplo, todo homem é mortal. Premissa 1. Fato, todo homem é mortal. Ela se confere. A premissa é verdadeira. Né? Premissa 2. Sócrates é homem. Né? Também é fato. Sócrates é homem. Então, premissa 1, verdadeira. Todo homem é mortal. Né? Premissa 2. Sócrates é homem. A conclusão lógica se segue naturalmente. Né? Logo, Sócrates é mortal. Entendeu? Então, assim, como eu falei, o argumento é um conjunto de duas ou mais premissas que sustentam a conclusão, e esses argumentos eles não podem ser contraditórios entre si. Né? Isso caracteriza o pensamento lógico. Né? E o pensamento dialético? Né? O pensamento dialético é a arte de se pensar duas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo que eu poderia dar é o exemplo da menina obediente. Né? Suponha que havia uma menina que era extremamente obediente à sua mãe. Tudo que a mãe dela pedia, ela prontamente atendia. Filha, vá à casa. Tudo bem, mamãe. Filha, vá ver se eu tô, vá varrer lavar os pratos. Tudo bem, mamãe. Filha, vá ver se eu estou na esquina, só se for agora, mamãe. Então, um dia a mãe se irritou com a extrema obediência da menina e disse: chega, não seja mais obediente. Então a pergunta é: a menina, se acatasse a ordem da mãe, estaria sendo obediente ou sendo desobediente? É uma pergunta complexa, se você quiser dar uma pausa no vídeo para pensar sobre ela, né, e voltar com a resposta, pode dar pausa. Mas, enfim, essa pergunta dialética, ela não cabe uma resposta, porque ela faz você entrar num ciclo de contradições que você nunca vai sair daquele ciclo infinito de contradições. Você nunca encontrará a resposta. Por quê? Porque ela é alicerçada, ela infringe o princípio da não contradição, onde uma preposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Entendeu? Então ela está infringindo o princípio lógico, logo não cabe resposta. Não há resposta para questões, né, dialéticas. Esse é o princípio da dialética. Né? Você se transformar no seu oposto quantas vezes for necessário. Né? É um princípio, um processo de tese, antítese, síntese. Né? Tese, antítese é infinito. Então, para a pessoa que pensa de forma dialética, né, ela não encontra a verdade, ela não defende que existe a verdade. Né? Para a pessoa que, com um pensamento dialético, a verdade é relativa. Né? Eu acho engraçado que quando eu discuto com uma pessoa que defende essa ideia relativista da verdade, né, quando ela afirma não existe verdade, eu pergunto para ela: é verdade isso que você acabou de falar? Né? Não, é relativo. Então ela entra em contradição e não é possível você unir, né, você discutir de forma lógica e forma dialética ao mesmo tempo. Não é possível você colocar duas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o pensamento de direita ele é alicerçado na lógica pragmática, na lógica grega. Né? E o pensamento de esquerda ele é alicerçado na dialética. Entendeu? Então, assim, não é possível você entrar num debate, né, nivelado com uma pessoa de esquerda, uma vez que ela não obedeça essa regra, né, da lógica pragmática. Existe o chamado complexo de Adão. Né? O que seria o complexo de Adão? Conta a história, né, bíblica que quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, Deus procurou Adão e Adão se escondeu. E quando Deus encontrou Adão, ele fez: por que tu se escondeu? Porventura você comeu da árvore, né, que eu ordenei que tu não comestes? Então Adão, no lugar de reconhecer o erro e se arrepender: sim, Deus, eu comi e me arrependo, me desculpe. O que é que ele fez? Ele culpou a mulher. Ele fez: a mulher que tu me destes, ela me ofereceu do fruto e eu comi também. Né? Então, assim, ele estava culpando
não a si mesmo, estava culpando a mulher e indiretamente a Deus. Por quê? Porque foi Deus que deu a mulher ao homem. Então, quando Deus foi inquirir a mulher sobre o ocorrido, a mulher fez: a serpente me deu. Então, esse é o mal de muitos seres humanos, que ele jamais assume as próprias culpas, ele atribui a outras pessoas, a terceiros, a circunstâncias, a sociedade, né? São vítimas da sociedade. E esse é um discurso impregnado no pensamento de esquerda, né? Isso é tão verdade que houve um fato recentemente, né? Antes de ontem, do irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, né, em uma manifestação dos petistas, né, lá na cúpula dos petistas, e ele disse justamente isso, que eles vão perder a eleição porque eles são incapazes de reconhecer seus erros históricos, né? Então essa é um defeito crônico, né, do PT, que não reconhece os seus próprios erros, entendeu? Então, assim, a pessoa que está do lado da verdade, ela não precisa andar se justificando, entendeu? Por quê? Quem muito se justifica, muito deve, né? Quem muito se explica, né? A gente deve desconfiar porque está devendo. Então, como o Bolsonaro não deve, não teme nada, então ele não precisa estar se justificando, né, em um debate para, enfim, para convencer as pessoas de que ele está defendendo a verdade, né? Uma coisa interessante, um fato interessante a ser mencionado aqui, é que um dos slogans de Bolsonaro é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Jesus, ele passou 3 anos de ministério falando sobre as verdades, né? As verdades eternas, e as pessoas tinham contato com ele, conheciam a verdade através dele, e ele teve 3 anos para transmitir essa verdade, né? Fazendo uma comparação, né, respeitando as suas devidas proporções, mas Bolsonaro está há mais de 4 anos, está cerca de 4 anos, desde 2014, andando pelo Brasil, falando o pensamento dele, falando as ideias dele. E as pessoas têm ouvido, tem vídeos, inúmeros vídeos aí na internet, onde você pode ir lá e checar por si mesmos. Então, o que ele tinha para dizer já foi dito, não há mais nada a acrescentar, não é verdade? Então, chegou um ponto que Jesus foi preso, né? E quando ele foi questionado por Pilatos, né, ele se calou, ele não falou mais nada, né? Antes de ser preso por Pilatos, ele foi até o sumo sacerdote, né, o Herodes, e Herodes começou a fazer uma série de perguntas e Jesus se calou. E como Herodes insistiu, ele fez: olha, tem as pessoas por aí, pergunte a elas. E ele foi até agredido por isso, né, achando que estava sendo arrogante. É assim que se responde ao sumo sacerdote, né? E Jesus falou: se eu falei mal, me corrige, me fala onde eu falei mal, mas se eu falei bem, por que me bate, né? Essa história todo mundo conhece, né? Mas Jesus, o ponto aí é que Jesus se calou, ele não se defendeu, ele não acusou mais ninguém, né? Ele não criticou, ele não falou nada, simplesmente se calou. Inclusive a Bíblia fala que, como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele sofreu a sua morte. Então, da mesma forma, né, deve agir Bolsonaro. Esse é um princípio cristão. Você se calar diante daqueles que estão te acusando. Você se defende no momento oportuno. Mas, né, tem uma hora que as pessoas estão tão duras no seu entendimento, estão com a mente tão cauterizada, que não adianta mais você esfregar a verdade na cara delas, que elas não vão entender. Então, o que já foi dito, está dito, né? Se alguém quiser buscar aí, saber mais, vá nas fontes que tem disponível. Beleza?